gente, boa noite. Vamos começar mais um Café com a Coach, com a nossa equipe de peso de coaches. Vamos lá, vamos brindar aqui com café, porque a gente é desses, né? Com aroma, nos apoiando. E sejam bem-vindos. Eu vou... Tá bom. Tá uma delícia esse café. Maravilhoso. Gente, olha só. Quem me conhece já sabe, eu faço Café com a Coach todas as quarta-feiras. Mas quem não me conhece, vou me apresentar. Meu nome é Luanda, eu sou Master Coach de Saúde Integrativa Sistêmica e terapeuta também de mulheres. E aí trouxe uma equipe aqui, ó, só de coaches, pra gente falar, né, sobre um pouquinho de coach. Porque tem muita gente que não conhece o coach e a gente hoje vai explanar bem esse tema, não é mesmo? Com certeza. Pronto, então vamos começar com as meninas do lado de lá, depois o cavaleiro aqui, né? Primeiras damas. A gente aqui é um café super descontraído, podem ficar à vontade, a gente pode comer, degustar. É um bate-papo para ficar bem relaxado, tá certo? Então vamos começar com a Karen. Ela vai se apresentar e vocês vão conhecer um pouquinho o que ela faz, o nome dela, e ela vai ficar à vontade aí. Olá, gente, boa noite, sejam todos bem-vindos. Estou super feliz aqui com o convite da nossa querida Luanda Veiga. Hoje vamos falar um pouquinho sobre identidade, sobre propósito, o que é o coach, né, que muita gente não conhece. Então, eu me chamo Cariane, para quem não me conhece, Cariane Barreto. Sou coach, sou Master Coach, né, integral sistêmico. Trabalho também, sou gestora de RH aqui da empresa RHF Talentos. Sou também analista de perfil comportamental. Né? Vou agora apresentar aqui minha sócia, minha querida aqui, Viviane, vai estar se apresentando para vocês. E sejam todos bem-vindos, porque hoje o nosso bate-papo promete, hein? Boa noite, gente. Sejam todos bem-vindos. É um prazer enorme estar aqui nessa mesa com pessoas tão especiais e profissionais, né? Colegas de profissão. Né? Meu nome é Viviane Silva. Também faço parte da equipe da RHF Talentos. E também sou formada em coaching integral sistêmico pela Febracis. E para mim é um prazer enorme. Agradeço, Luanda, o convite para a gente estar aqui, né, conversando sobre esse tema que, como a Cariane falou, muitas pessoas ainda não sabem e até julgam sem saber. Então fica com a gente, vai ser um bate-papo bem legal, bem descontraído. Se tiver dúvidas também já pode ir colocando aí que a gente vai também, se possível, se o tempo permitir, esclarecer algumas dúvidas. Muito bem. Bendito sou entre as mulheres, né? Muito obrigado. Esse momento com certeza é muito especial, já começa dentro dessa realidade. Então, eu sou o Luciano, diácono permanente da Igreja Católica, coach integral sistêmico, aí iniciando a sua jornada, né? Pai de duas lindas meninas, casado com a Simone, e queremos sim transformar famílias. E esse bate-papo hoje com certeza vai ajudar as famílias a entender esse processo do coach e como ele pode aprimorar, né, essa família para ela chegar à sua excelência como deve ser, né, digamos assim. Então, meninas, boa noite. É muito prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço, gente. Eu estou muito feliz. Na verdade, a gente já tinha que ter feito, né, um pouquinho antes, mas a hora certa chegou o dia da gente se encontrar. É tudo no momento de Deus. E o lugar, o espaço que a Cariane tem aqui, gente, é muito, muito lindo, aconchegante. Muito obrigada por abrir a porta da sua empresa, você, Vivi, me receber tão bem. E Luciano, a gente quer ouvir bem, falar de família, do jeitinho que você sabe, né? Com esse olhar carinhoso. E agora, gente, eu vou deixar eles falarem muito, que a gente vai falar sobre propósito e identidade, né? Esse assunto, gente, o que é propósito? O que é propósito? Eu mesmo vou contar uma história bem rápida para a gente dar uma descontraída e vocês já começarem a falar. Eu estava comentando com o Vivi e já até deixei um vídeo rápido. Há uns 10, 12 anos atrás, eu fui no velório. Sim. Num velório, bem inusitado o lugar, né? E o padre estava fazendo aquele momento da despedida do corpo, né? E era um senhor muito querido da nossa família que tinha falecido. Eu chamava ele de Dindinho na época, não era nem meu avô, mas considerava muito. E aí o padre falou que esse senhor já foi avô, já foi pai, já foi, né? Passou todas as fases da vida dele e ele deixou, as pessoas estavam chorando de saudade. E observe que naquele momento a gente não leva nada. O padre falou, o que ele está levando daqui? Nada. Porque as pessoas querem o quê? Hoje é bens e bens e bens. É ter a sua casa, ter o seu carro. Isso é importante, a gente desfrutar do que a gente trabalha, né? Mas não usar isso
como se eu bem maior, né? E aí eu lá nesse velório e ouvindo o padre Nelson falar. E aí ele chega e fala assim, é importante a gente entender que neste mundo a gente vem sem nada e a gente vai sem nada. E o que vocês estão plantando e semeando para deixar quando vocês se forem? Aí ele falou essa palavra bem forte. Qual é o seu propósito de vida? O que você está deixando para as pessoas? O que você está semeando? Qual é a semente? Eu falei, Deus, nunca ouvi essa palavra, propósito. Isso era, né? Aí daquilo ali eu saí de Deus, eu tenho que achar o meu propósito de vida. O meu propósito de vida é ajudar pessoas. E como é que eu faço para ajudar pessoas? Aí foi quando eu descobri que desenvolvimento pessoal, nessa área de coach, de várias áreas de desenvolvimento, né? A gente pode estar ajudando pessoas, é o que eu gosto. E aí vi que várias pessoas, como vocês estão aqui, também têm o mesmo propósito. Então, eu queria que vocês agora falassem como foi que vocês despertaram esse propósito de vocês, o que esse bichinho, né, transformador, que faz com que a gente ajude outras pessoas, faz mudar a nossa vida e a gente consegue ajudar outras pessoas a mudar a vida deles. Na realidade, Luanda, foi um pouco diferente, né? Foi a questão de conflito mesmo. Um conflito pessoal que eu vi. Eu dizia, meu Deus, quem eu sou? Estou aqui nesse mundo para quê? E havia um vazio dentro de mim, um vazio o tempo todo. E era aquele sofrimento, eu tive depressão, eu não encontrava um sentido para viver. Eu não encontrava um propósito para viver. Então, minha maior vontade era morrer e não viver. E eu dizia, meu Deus, eu estou aqui nesse mundo para quê? Por que eu estou aqui? Para fazer o quê? Não tinha sentido as coisas. Porque não tem como falar de propósito sem falar da minha identidade. Não tem como eu falar sobre um propósito de vida, algo que vai além, se eu não sei quem eu sou de verdade. E aí eu volto para a questão de você se autoconhecer, né? Saber quem é você. O que é que te dá prazer, o que é que te motiva, o que é que te faz levantar da tua cama todos os dias. Qual o problema que você quer resolver, que você quer ajudar o outro a resolver? O que é que arde no seu coração para ajudar o outro? Porque tem várias dores. E aí, o que é que aconteceu? Eu, sabendo das minhas dores, consegui resolver as minhas dores e disse, eu posso ajudar outras pessoas a resolver essa dor. Porque as pessoas estão o tempo todo correndo, eu quero descobrir o meu propósito. Sempre eu recebo pessoas da minha sala dizendo, cara, eu quero descobrir qual o meu propósito de vida. E eu digo assim, amigo, o seu propósito já encontrou, porque é o propósito que vem até você. O que é que você tem habilidade, o que é que te move, o que é que teu coração, o que é que você quer deixar de lição para as pessoas quando você não estiver mais aqui? Qual o seu legado que você quer deixar? Então, eu acho que as pessoas às vezes ficam procurando muito o propósito fora de si, quando na realidade deveria fazer essa visita para dentro de si e ver. O que é que eu tenho paixão? O que é que meu coração arde? E quando eu descobri o Coach Integral Sistêmico, através do método CIS, em 2013, eu disse, é isso. É isso que eu quero ajudar pessoas a sarar as suas dores. Eu quero ajudar as pessoas a ter consciência do que elas estão vivendo e levar elas a tomar decisões que vai mudar aquela situação de dor e sofrimento, que vai ajudar elas a sair do ponto de onde ela está, para ela caminhar na direção daquilo que ela quer alcançar. E é isso, foi assim que eu descobri o meu propósito. É lindo, né? É lindo, a gente fala, a gente vibra, o nosso coração, o nosso corpo, a gente consegue transmitir isso no nosso dia a dia. Todas as pessoas notam que a gente tem algo diferente, mesmo que a gente nem fale, mas a gente passa isso pelo nosso olhar. Isso. Que lindo, né? Esse trabalho é maravilhoso. E você, Vivi, como foi que você descobriu que meu propósito seria também ajudar pessoas? Então, eu também sempre gostei da ideia do autodesenvolvimento, apesar de não entender muito bem como que isso acontecia. Mas eu lembro que logo muito cedo, muito jovem, eu gostava de biografias,
histórias de pessoas que saíram do absolutamente nada e se desenvolveram e se tornaram grandes pessoas, grandes profissionais. E também vivi algumas experiências, acho que todo mundo, né, nosso amigo aqui da área de família vai falar mais precisamente sobre isso. Mas todo mundo vive experiências desde a sua primeira infância. Experiências essas que vai criando na gente barreiras, limites. E eu lembro de algumas vezes algumas pessoas olhar para mim e ver o potencial em mim que eu não enxergava. E aí eu comecei, poxa, as pessoas enxergam, por que eu não estou enxergando? As pessoas veem, por que eu não estou vivendo? Depois as pessoas enxergam a gente. E aí comecei a buscar vídeos, livros, acabei caindo no canal do Paulo Vieira, no YouTube. E aí comecei a assistir muitos vídeos dele. E conhecendo mais sobre a área de desenvolvimento, de autoconhecimento, como o Caio falou, é fundamental. Não tem como se desenvolver sem se autoconhecer. Como que eu estou hoje? A gente aplica a gente. Quais são as minhas fraquezas e as minhas fortalezas? E o que eu posso fazer para desenvolver aquilo que já é muito bom em mim? E também trabalhar aquilo que não é tão bom. Então foi nisso. E aí foi buscando conhecimento, até um dia que eu disse, não, eu vou fazer o curso. Não tinha feito curso nenhum ainda, fui logo por formação. Me programei, sonhei, levei para minha família sonhou junto comigo também, esse sonho. E me programei, disse, não, liguei para a instituição, vi as datas da turma e vou participar. E, graças a Deus, participei. Isso foi em 2017, fiz a formação em coach. Em 2018 fiz o CIS. E aí, de lá para cá, só foi aprimorando e buscando conhecimento. E a ficha que cai é justamente essa que Karen colocou. Se eu conseguir, comigo, eu consegui tirar o melhor de mim, que as outras pessoas viam, mas eu não via. As outras pessoas falavam, mas eu não vivia aquilo. Se eu conseguir, estou conseguindo, eu também posso ajudar a orientar outras pessoas. Ontem mesmo eu vi uma publicação do Flávio Augusto, eu gosto muito das publicações dele, e aí perguntaram para ele, Flávio, qual é o seu propósito? Por que um homem bilionário está na rede social todos os dias fazendo postagens, respondendo caixinhas? E aí a resposta dele foi uma imagem de um farol. Ele não falou nada, não escreveu nada, não digitou nada, ele só botou a imagem de um farol. E aí, horas depois, ele respondeu, porque o pessoal começou a questionar, né? O que queria dizer aquele farol? Ele falou que num mar revolto, escuro, o farol serve para dar um norte para as embarcações. Ele disse, é por isso que eu estou aqui há 14 anos, dando um norte para as pessoas que estão aqui na rede social perdidas, sem saber o que querem, sem saber para onde vão. E eu acho que é basicamente isso a nossa missão. Não vou nem usar o nome propósito, mas a nossa missão é a gente encontrou o farol e agora vamos levar esse farol. Isso mesmo. Muitas pessoas eles estão no vazio existencial. As pessoas não estão vivendo, estão só existindo. A gente fala de propósito para dar um direcionamento e ter um contexto. Mas realmente as pessoas estão vazias. A gente não está falando de religião, mas Deus é fato. Né? Nada contesta a existência de Deus. E aí, esse vazio que a pessoa tem, se você não tiver uma base espiritual, né? uma religião, e também tiver um aconselhamento, um acompanhamento de pessoas que são, né, capazes, é complicado você conseguir dar um avanço na sua vida. E aí a gente vai passar a hora para o Luciano, ele vai falar um pouco, né? Pronto, vamos lá. É impossível pensar, aprender ou mudar de vida, né, sem se colocar no processo. O professor Paulo fala muito do processo, né? Quem não se coloca em processo, infelizmente, alguém está perdido na sua arrogância. E eu me deparei com isso em 2018. 2018, eu não acreditava no processo de psicanálise e nada voltado para a psicologia. Eu não via sentido. Pois bem, mas também visitando a minha vida, eu percebi dois momentos. Um primeiro momento, um agente que conseguiu transformar alguns jovens lá com 15 anos e que incentivou a buscar a vida como um sacerdote, né? Eu já estudei para ser padre, fui monge durante 5 anos do monge beneditino. Lá descobri
o sentido da minha vocação, de fato, o meu chamado, que era para a família, né? E aí busquei o diaconato permanente. Em 2018 fui ordenado. E nesse 2019 as coisas começaram a pular. Exemplo, um marco foi para a minha história. Eu tinha um determinado carro e veio a crença do merecimento. O carro era meu, não devia nada a ninguém, um centavo, nem a banco, nem ninguém. E eu estava extremamente incomodado em estar naquele carro. Lembro de uma CRV branca, linda, maravilhosa. E depois que eu me desfiz, foi que eu disse, caiu a ficha. Que fichas caem? Caiu a ficha de que eu tinha algum outro problema, do qual eu não sabia. E comecei então a investigar, né? Comecei a pesquisar e por um acaso, dentro da pandemia, eu já estava ali fazendo um curso de locutor, né? Sou locutor também, de formação. E dentro desse curso eu disse, assim chegou a pandemia, aí eu disse, eu vou fazer um curso dessa da internet para ver o que é isso, se de fato tem sentido e se tem qualidade. E lá tudo despertou, a Lupax, todo o nosso projeto, né? A Lupax Business Digital, ela surge daí. E aí dentro desse contexto, surge o professor Paulo Vieira com uma primeira aula desse curso digital que eu fiz. E aí de lá para cá, conheci o método CIS. Eu tenho que fazer o método CIS, eu tenho que fazer esse método. Não tem como não. E aí todas as fichas caíram nesse momento. Então assim, aquele menino que veio para ser sacerdote, se encontrou como monge, daqui a pouco não se encontrou, mas se encontrou como família, se via sendo família, feliz com as minhas escolhas, mas agora tudo aquilo que eu vivi na minha família do 0 ao 12 estava explodindo na minha vida, eu não sabia como tratar. Então, dentro desse processo, eu fui buscar o coaching integral sistêmico, né? Chegou como uma meta. Lá em 2021, eu disse algo que complementa a minha área. Eu sou da área de filosofia, né? E essa pergunta, conhece-te a ti mesmo, ela sempre está presente na minha vida, nas minhas aulas, em todo o contexto. E por incrível que pareça, eu tive que fazer esse movimento comigo mesmo, né? Então, conhecer a mim para conhecer aquilo que, de fato, Deus estava falando no meu coração. E aí coloquei como meta o curso de coaching integral, a formação, né, internacional de coaching integral sistêmico, a qual eu fiz esse ano. E dentro desse processo, assim, buscar unir o religioso com o familiar e com ferramentas de fato potentes que possam ajudar as famílias no concreto. Dentro da Igreja Católica, me permitam, né, me alongar um pouco mais, o Papa João Paulo II, ele falava muito, ele batia muito nessa tecla. As duas asas que equilibram o cristão católico é a fé e a razão. Se falta uma das duas, vai faltar alguma coisa na vida desse ser humano. Não dá para ser só fé, né? Ele chama Fides et Ratio. Então ele tem até uma carta encíclica chamada Fides et Ratio. Faz muito bem a gente depois acessar, porque é muito atual essa realidade. Então a gente precisa ter o cunho espiritual, que é aquilo que você dizia, Luanda, que assim, as pessoas estão de fato precisando do espiritual, porque foi tirado a ela essa graça de ser Deus, e a gente vai falar disso quando a gente falar de identidade também, ainda vai retomar, e a gente precisa ferramentar esse ser racional também, de ciência, para que essas duas asas nos possam ajudar a equilibrar a gente e as famílias que a gente vai impactar. Perfeito. As pessoas têm, não sei se vocês escutam, mas tem gente que tem muito preconceito em falar de coach. Não querem aceitar o título de coach. Eu não tirei o meu título de coach. Também. Porque eu levo isso e vejo o Paulo também levar isso, essa comunidade com todo respeito. E a gente sabe o quanto que a gente estuda, o quanto que a gente investe. A gente não está falando balelas, a gente tem fundamento. Sim. E quando você está falando, científico, exatamente. Quando você está falando aqui, eu fiquei lembrando de uma ferramenta que é muito interessante, que a gente estava falando, da roda da vida. Isso. Que tem todos os pontos 11 áreas da vida. exatamente. Que a gente tem que aplicar, que a gente tem que desenvolver, que a gente tem que fazer com que ela gire. Se ela estiver quadrada, ela não vai girar. E a gente fez uma parceria muito legal. Na época que a pandemia chegou, a gente estava na terceira turma de um projeto nosso, que era de um workshop chamado Planeja-se, que a gente trabalhava essa ferramenta com muita experiência. O pessoal estava muito empolgado. E a gente mostrou mesmo que ninguém sabe. Santo Antônio, ninguém sabia o que era o coach. Como tem muita gente que não sabe. Não sabe. E assim, sabe, Luanda, as pessoas enxergam muitas vezes o coach como oba-oba. Porque é motivacional, é motivação e passa rápido, porque realmente a motivação é um combustível que acaba rápido.
Então as pessoas trazem isso, mas na realidade o que é o coach? Um processo de coach. O processo de coach ele vem para trazer uma consciência de onde você se encontra nesse exato momento. Aonde você está, trazer luz, claridade para onde você está, o que de fato você está vivendo. Porque tem pessoas vivendo na lama e achando que está vivendo em palácio. Ah, tá tudo bem, quando vai fazer aquele exercício do Roda da Vida é 10 em tudo. Mas quando você traz perguntas e as pessoas começam a mensurar, e o porquê as pessoas dão 10 em tudo? Porque essa crença de merecimento, não aprendeu que ele é merecedor, que ele é capaz de alcançar o 10. Então aquela miséria que ele vive, muitas vezes é o 10 para ele. Família destruída, devendo em tudo quanto é lugar, saúde disfuncional totalmente. Então assim, a pessoa pega isso, a ignorância, a falta de conhecimento, tudo, e coloca ali como um limite, um teto para a vida dele. Então quando a gente traz consciência e traz luz, joga luz, um farol, que há a possibilidade dele ir além. E ele consegue traçar esse plano de ação. Olha onde eu estou e olha onde ele consegue mensurar aonde ele pode chegar, aonde ele quer chegar. E aí a gente vem com ferramentas ao traço um plano de ação, usa as ferramentas para eliminar esses impedimentos, que muitas vezes é emocional, não é físico, é emocional, são barreiras. São crenças que as pessoas criam de onde elas, o que elas podem ou não ter ou fazer. E aí vem com essa ferramenta usando a razão, integrando a razão e a emoção. Então não tem oba-oba. É uma junção, uma conexão da razão com a emoção. Porque o que é inteligência emocional? É você usar a emoção certa, na hora certa, pelo tempo certo. Existe uma emoção para cada coisa. Eu vou chegar no velório de um parente meu e vou dizer, yes! Uhul! Gente, não cabe. Então existe uma emoção, existe um tempo do luto. Mas isso é inteligência emocional. É você usar a emoção certa, na hora certa, pelo tempo determinado. Porque existe um tempo do luto. O luto, ok. Mas qual o tempo? Você tem que ter um tempo para terminar esse luto. Então, assim, o coach ele vem para trazer clareza. Não é uma oba-oba, não, é uma clareza de quem é você, o que você pode, quais são suas habilidades, quais são seus pontos fortes, mas também as suas fraquezas, porque a gente vai potencializar esses pontos fortes e desenvolver para romper essas barreiras, essas fraquezas, para que você traga mais conhecimento e se fortaleça mais para você alcançar o seu objetivo. E é interessante a gente retomar a questão assim. Esse processo todo não se faz quem não toma consciência, mas assim, não é nem tomar consciência, tomou consciência e ter coragem de avançar. De viver o processo. Porque assim, viver o processo do coaching não é oba-oba. Primeiro, Harvard ensina ou propõe tantas outras universidades. Isso. E ao mesmo tempo, esse ser humano ele precisa dizer assim, eu quero viver o extraordinário. Porque assim, é como você disse, eu me coloco um teto, só que esse teto está na base das pessoas que eu vivo. E nem muitas vezes as pessoas que estão ao meu redor, elas que vão me dar respostas reais para meus problemas. Né? Então, coach, assim, eu quero fazer um processo real de aprendizagem. E aí vai calçar as sandálias da humildade, Isso. que é aquilo que a gente falava. O processo de coach só é sério com quem quer trilhar um caminho de humildade. Você não é rei nem a rainha que você tanto pensa ser. É preciso dar um passo atrás e ter a coragem de se tornar verdadeiramente o rei extraordinário que você é, a rainha extraordinária. Verdade. Né? Porque sair dessa zona de conforto, né? Sair da zona É de muito conforto, cômodo, perfeito. né? A gente está muito num lugar muito tranquilo, quentinho, confortável, ouvindo o que quer, falando o que quer. Mas às vezes está num núcleo, numa mesa de pessoas que não falam a mesma linguagem que você. Isso não vai te ajudar a sair do lugar. Então você é a média, como a gente sabe, nós somos a média de 5 pessoas que nos relacionamos. E é verdade. É verdade. Se eu não estou aqui na mesa de uma pessoa, de vocês todos que falam a mesma língua que eu, a gente nunca vai ter o mesmo diálogo. Verdade. Eu nunca vou entender o que vocês estão falando e vocês nunca vão entender o que eu estou falando. Então é isso que as pessoas têm que entender. Sair da zona de conforto não é fácil.
mas é possível. E com uma equipe dessa aqui, minha amiga, com um time desse, se você não sair dessa zona de conforto, aí é difícil. E o pior de tudo, Luanda, é que a zona de conforto não é exatamente isso que as pessoas acham que são. Verdade. Não, eu tenho até metáfora para falar sobre ela. O Paulo fala muito sobre isso logo no primeiro dia do CIS. No primeiro dia do CIS ele fala muito sobre isso. E a metáfora que ele usa é um barril cheio de estrume. Eu ia falar o balde, mas aí você já falou o barril que eu tô tendo amarelo. Entendeu? É desse jeito, Então, quentinho, cheio de mosca, né? Confortável, macio. Confortável, só que não é aquilo que você acha que é. E não vai te levar A lugar nenhum. a lugar nenhum. Ou onde você acha que vai chegar. E aí eu queria retomar, para a gente retomar esse tema, olha o tema que nós colocamos hoje para esse nosso momento. Identidade e propósito, um itinerário libertador de transformação do eu e dos outros. E aqui é interessante que a gente deve pensar bem esse eu e o outro, né? Eu lembro que na minha graduação de filosofia, eu trabalhei o autor chamado Emmanuel Levinas. Ele vai trabalhar assim. Existem duas realidades. O eu, esse eu egoísta que quer ser, que quer ter, que quer poder, sobre tudo e sobre todos. Mas existe um outro que é um mistério do meu lado, né? E esse outro não é um outro com nome minúsculo, é um outro com Ozão mesmo, porque o outro é o infinito. E é interessante quando ele traz esse ser infinito, me vem muito a figura assim, se eu não me entendo como um ser que é mistério, infelizmente eu jamais vou dar o passo de dizer assim, eu preciso me melhorar para entender ao mínimo, no mínimo, o outro também, que é um mistério. E aí eu queria, só para a gente retomar também, a questão da identidade. Nós não somos os nossos cargos, nós não somos as nossas profissões, né? Nós estamos nelas. E essa identidade primeiro, acredito que seja a que está adoecendo o nosso povo. Todos nós devemos resgatar a primeira identidade nossa, que é de um ser espiritual. Está lá em Gênesis 1:26. Isso. Nós somos o quê? Imagem e semelhança do Criador. Aqui está a nossa potência. Verdade. Aqui está a nossa potência. Quando eu entendo isso, então quer dizer que a minha palavra tem poder. Então quer dizer que eu sou capaz de transformar todo e qualquer ecossistema que esteja inserido. Isso traz uma grandeza do ser humano. E aí vamos supor, quando eu perco aquele trabalho, eu não vou perder a minha dignidade de ser quem sou. Verdade. Ou qualquer outra realidade, né? A sua identidade é única. É interessante a gente retomar isso, eu gostaria até que vocês trouxessem isso nas suas falas. Eu sou imagem e semelhança de Deus e essa potência, como torná-la, né, real no meu dia a dia, mesmo diante das intempéries que eu tenho? Seria mais ou menos isso. Eu gosto muito de uma definição que diz, né, eu sou um espírito que habita em um corpo e possui uma alma. Isso é a minha essência. E aí o Luciano traz isso de forma bem clara. Que potencial! Imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Aí a gente fica, eu sou gerente comercial. Eu sou médico, eu sou advogado, eu sou o dono da empresa tal, eu sou. Não, isso não é nada disso. A gente até teve uma brincadeira recente com um colega nosso, que ele o tempo todo ele ficava falando, né? Ah, eu sou gordinho, mas sou curioso. Eu sou gordinho, mas a Isa, eu sou gordinho, mas... Aí a gente começou a corrigir. Você não é gordinho, você está gordinho. Você não é advogado, você está advogado. Você não é diácono. Eu estou diácono. Está diácono. Eu não sou coach, eu estou. A minha identidade, a minha essência não é isso. Eu apenas estou exercendo uma função nessa área, mas eu não sou isso. E a gente precisa realmente, essa nossa geração, né, e a posterior tem focado muito nisso, nos títulos, no que eu conquistei, e acha que isso vai definir quem ela é. Exatamente. Essa busca, né? Na verdade, está realmente perdida. Todo mundo meio que perdido. É por isso que a gente fala assim, coach sistêmico. Por isso que é sistêmico. Porque a gente tem que trabalhar todas as áreas. Então, as pessoas têm que identificar. Está tudo muito acelerado, né? As pessoas estão vendendo, né,
na internet que você pode ser quem você é e chegar onde você quer. Mas nós sabemos que existe um processo, existe uma jornada. Só vive o propósito que suporta o processo. Se eu quero alcançar, eu tenho uma meta a alcançar, eu tenho que buscar conhecimento. Como é que eu faço para chegar lá? É como se fosse uma rota, eu vou colocar ali no GPS do meu carro aonde eu quero chegar, porque eu não sei o caminho. E eu tenho que me conectar com pessoas que sabem mais do que eu, que possam me instruir nesse caminho. Adquirir as ferramentas, o que é que eu vou precisar? Vou precisar de um barco, de uma lancha, de um jet, de um carro, de uma bicicleta, de um cavalo? O que é que eu vou precisar para alcançar o meu objetivo? E eu tenho que estar de acordo com ferramentas para alcançar, buscando esse conhecimento, suportando o processo. Porque só vive o propósito que suporta o processo. É algo assim que eu trago para os meus coaches com muita clareza. Eu falo a ele, olha, eu não sou mágica, eu não vou fazer mágica, você não vai chegar aqui. Cara, eu vou investir no processo de coach e você vai transformar a minha vida. Eu digo, gente, eu não tenho varinha não. Existe um passo a passo. Você está disposto a viver o processo, a viver a jornada, a ler o livro que tem que ler, buscar o conhecimento, fazer as atividades que precisam ser feitas. Porque tem pessoas que não vai te ajudar em nada, só vai te puxar. Então você está disposto a viver esse processo? Se você está disposto, eu lhe garanto a tudo, no seu objetivo você vai chegar. Mas as pessoas hoje não querem pagar o preço. Porque tem muita gente, cara, que não sabe dizer não. É uma palavrinha tão poderosa que o não, ele acaba te abrindo portas, sabia? Você acha que fecha portas, mas te abre portas. Tem situações que você não pode fazer aquilo naquele momento, mas tem muita gente que é só solista. Faz para todo mundo, faz para todo mundo, faz para todo mundo. A gente chama a pessoa esponja, né? E aquilo ali está se acabando, se consumindo, perdendo a sua vida, perdendo a sua identidade, porque está vivendo a vida do outro. Não sabe dizer não, mas é libertador. No momento que você entendeu que você quer passar, quer viver o propósito, mas tem que passar pelo processo, tem que sair dizendo não, poxa, isso aí já começa. Exatamente. Só vai dizer não, só quem vai tem a suportar autorresponsabilidade. o processo. Exatamente. Entende que ninguém vai fazer por você, ninguém vai ler um livro por você, ninguém vai dar um abraço de 40 segundos na sua esposa, no seu filho por você. Então assim, é um processo onde ou eu sou real ou eu não sou ninguém. Exatamente. Não tem como macular um processo de coaching. Então assim, é fantástico quando a gente propõe, e aí eu quero retomar assim, essa pecha, né, que a gente estão querendo colocar, não vão colocar, porque assim, eu entendo assim, alguém interessa desmerecer um papel daqueles que podem realmente transformar as realidades. Bom, né? E o coach, ele é a bola da vez, né? Claro, nós temos coaches e coaches, nós temos, né, professores e professores, profissionais e profissionais, mas uma coisa é certa, o processo ele tem lisura, ele tem respaldo, tem validação, ele né? tem validação e científica. E aí vamos lá, quando eu entendo isso e entendo que eu preciso dar passos reais, aí eu entendo também que eu vou incomodar, porque eu vou despertar no outro a autonomia, eu vou despertar no outro a capacidade de enfrentamento. E assim, nossas instituições, elas todas, digo, família, igreja, sociedade, empresas, será que elas estão de fato, né, com a autonomia, ou com o fortalecimento, digamos assim, da sua identidade para suportar um sujeito pensante? Né? A gente tem que chegar nisso, porque assim, existem pessoas que estão atacando o coach, mas é um processo real, ponto. A gente sabe disso, a gente pagou o preço, tanto financeiro como de já estar nos seus processos de leitura, de atendimento, enfim. Mas eu me pergunto muito sempre, quem é esse que diz o coach é alguém que é uba-uba? Será que está maduro, de fato, para suportar alguém que passou pelo processo de coach? Eu queria deixar essa bola aqui para a gente falar um pouquinho também dela, né?
vivo muito isso. É tanto que quando, por exemplo, é um processo com o gestor da empresa. Eu preciso, se tem o marido e a esposa, dentro do processo de liderança, eu preciso alinhar a visão dos dois. Porque senão dá atrito. Sim. De verdade. E o quanto é bom quando a família está alinhada, né? Vamos trazer aqui família um pouco, né? Lá em casa, eu e Marcela, a gente está alinhado, a gente, todos dois. Ele também tem formação em coach, ele também é business coach. E a gente fez o processo junto, a gente fez o método CIS juntos. E vivemos, né, essa, vamos dizer assim, essa saída do estado atual que a gente vivia para o estado desejado juntos. A gente viu acontecer. Eu falei aqui no Poder da Ação, né, tinha uma amiga minha que já me acompanha, e ela presenciou algumas conquistas minhas, de visualizar, de tirar foto e colocar no meu mural e alcançar. Eu falo assim, a casa hoje que eu moro no condomínio foi fruto do mural da vida extraordinária. Os 15 anos da minha filha, o primeiro carro 0 quilômetros que eu comprei, tudo foi fruto do meu mural da vida extraordinária. E é bíblico também, né? Eu não lembro a passagem, mas fala, ó, escreve a visão, escreve, coloca bem no alto, para quem passar correndo possa ver. Então, assim, o que é você colocar a visão? É você crer sem duvidar. Quando você coloca ali no papel, você visualiza. E você, isso não é oba-oba, isso não é fantasia. Existe também a física quântica, que é a lei da atração. Então, assim, você atrai. Você vibra? Às vezes as pessoas não entendem, sabe, o conceito do poder da autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, ela diz que tudo que acontece comigo está ligado aos meus comportamentos, aquilo que eu emano. Quando eu mudo o meu comportamento, o ambiente começa a mudar. Eu não tenho o poder de mudar você, mudar ninguém. Eu não tenho o poder de mudar meu coaching, mudar meu marido, nem a minha filha. Mas quando eu mudo o meu comportamento, a minha forma de agir, a minha forma de me conectar, a minha forma de me posicionar, de dizer o não, que eu não falava para ninguém. Então tudo começa a mudar à minha volta, as pessoas começam a perceber, ó, a Karine mudou. Parece mágica, né? E parece mágica. Então, assim, o conceito da autorresponsabilidade, eu digo direto, é um jogo de gente grande. Porque assumir isso aqui não é para todo mundo. Não é para todo mundo assumir que os problemas que você vem enfrentando e que chegam até você, você está atraindo de alguma forma. Seja pela sua forma de pensar, seja pela sua forma de comunicar, de agir, pelas suas atitudes. Se eu tenho uma empresa, eu costumo dizer assim, que a sua equipe é o seu modelo. Quando eu mudo um comportamento, é um efeito escala, aquilo vai contagiando outras pessoas. Mas eu não posso mudar o mundo, eu não posso mudar o governo, eu não posso mudar o outro. A única pessoa que eu posso mudar é a mim e as minhas atitudes. Então, assim, isso aqui, para mim, a autorresponsabilidade faz todo sentido. Tem outro livro que eu gostaria de apresentar para vocês, não está aqui, mas anotem. Se vocês não leram ainda, é uma sugestão, que é O Cavaleiro Preso na Armadura. Esse livro eu já li umas 5 vezes, eu li até fazendo um processo também de terapia, que me ajudou muito. Chegou um determinado momento, Luanda, que eu não sei se você já passou por isso, ou se você, Luja, ou se a Vivi já passou. Eu disse, eu não sou mais quem eu era, porque realmente quem eu era, eu ia chegar a lugar nenhum. Eu não tinha como chegar aqui hoje, se eu continuasse sendo a mesma pessoa, não, sem condições. A Karine de antes não tinha condições. Então, chegou um momento da minha vida que eu disse assim, eu não sou quem eu era e nem sou quem eu gostaria de ser, quem eu sou. E eu fiquei perdida. E eu fui realmente para um processo terapêutico com a psicóloga. E eu li aquele livro me trouxe tanta clareza das máscaras que muitas vezes eu estava usando para agradar os outros, para ser amada, para se sentir pertencente, para ser acolhida. E quando você descobre a sua real identidade, que de fato quem você é, e saber que você não vai agradar a todos, e você não tem que agradar a todo mundo. Eu não estou aqui nesse mundo para superar as expectativas das outras pessoas. Então, quando eu descubro que verdadeiramente eu sou, isso me traz um poder, e é libertador. É libertador. Se eu sou essa Cariane.
E talvez eu não vá agradar a Luanda, talvez eu não vá agradar a Vivi, talvez eu agrade o Luciano. Então, mas eu não estou aqui para agradar a todos. Eu estou aqui para viver de forma extraordinária, dando o meu melhor. Independente se eu vou agradar a todos ou não, porque eu não estou aqui para isso. Já pensou? A Luanda quer que eu seja de uma forma, eu vou ser. A Vivi já quer outra, eu vou ser. Isso gasta muita energia, você tentar viver em prol do outro. Então, assim, hoje eu tenho a minha identidade, eu tenho uma natureza que eu digo assim, eu tenho uma natureza forte, faz parte dessa natureza forte. É claro que no decorrer do processo eu fui tratando, porque eu vi que muitas vezes a minha verdade machucava o outro, e não era isso que eu queria. Então eu fui trabalhando isso, mas eu continuo com a minha essência dessa mulher forte, dessa mulher que acredita e vai em busca do que quer, do que acredita. E eu acho isso maravilhoso, eu não acho isso ruim não. Então hoje eu encontrei quem eu sou, independente, eu sei que algumas pessoas vão se afastar, outras pessoas vão se aproximar, e está tudo assim. Vai estar ao meu lado, as pessoas que estão, vai estar ao meu lado, que vão contribuir para esse ser, Cariane, que hoje eu entendo que eu sou, e para a missão e propósito que eu sei que eu tenho. É interessante, desculpa, Não. quando você traz isso, eu lembro de uma frase de um dos meus mentores, né? Diz assim, eu sou pior do que você imagina. Eu sou pior, eu tenho feito esse processo agora. Eu não crio mais expectativas. Então, assim, como você disse, é libertador. E assim, não é libertador no sentido de você sair por aí ofendendo as pessoas. Mas você precisa cuidar de um ser primeiro. E aí volta lá. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E a gente focou muito no outro. Ei, se eu não tenho, como é que eu vou oferecer? Como é que eu vou dar? Como é que eu vou transportar? Se eu não me amo, como é que eu vou amar? Se eu não me respeito nos meus limites, como é que eu vou respeitar? E aí quero retomar aqui, tudo isso tem uma origem. Tá onde a origem? Família. Na base. O que é que você anda dizendo para seu filho, para sua filha? O que é que você anda professando com essa palavra que é semelhança de um Deus vivo e criador? Percebe? Então assim, hoje eu vejo muito o nosso papel, né, de coaches. Deus colocou uma ferramenta missionária na nossa mão. Não vejo outro aspecto. Verdade. Né? É uma ferramenta missionária, não é sobre Luciano, não é sobre Cariane, não é sobre Viviane, não é sobre Luanda. É sobre o que nós acessamos e que não pode ficar conosco, porque tem gente que está se oprimindo, tem gente que está submissa, não quero nem usar essa palavra, porque ela tem uma missão muito bonita, ela é desgastada de forma errada na sociedade. Então, mas tem gente se sujeitando a muitas realidades que ferem a sua identidade, porque não conseguiram dar esse passo ou não conseguiu acessar, e nós temos essa missão. Então assim, eu fico pé da vida, né? Permita a expressão, quando eu vejo alguém desmerecendo um papel tão grandioso desse, como o do professor Paulo e de todos os outros coaches que são formados, né? Onde nós bebemos dessa fonte. Então assim, existe um lugar de estudar. Né? Quem anda dizendo aí que é coach, né? do nada, tem a dúvida, duvide mesmo dessas pessoas. Né? Agora, quem pagou o preço, olhe com carinho, escute, porque aí tem uma pessoa que está comprometida com o seu crescimento e com o crescimento daqueles que estão no seu ecossistema, que é onde você diz, né? Vão ficar perto de mim aqueles que querem crescer e contribuir como eu estou fazendo isso dentro da minha jornada, né, de crescimento como pessoa. Então é muito por aí também. Gente, coach fala, viu? A gente fala. Se deixar aqui. A Larine entrou? Não, né? Ela não deu pra ela entrar, não. Porque ela também desejaria dar uma participaçãozinha, mas não deu, não. Não tem problema, na próxima a gente faz com ela também, porque esse fortalecimento, né, da nossa classe é muito importante. E a gente está aqui com a bandeira arteada, né? Para levantar o coach e defender realmente essa comunidade. E já que o senhor chegou de pouco tempo em Santo Antônio, né? Veio mais ainda fortalecer para a gente. Eu nunca cheguei em lugar nenhum à toa. E tenho até me colocado numa certa exposição. Mas eu vejo que Sage está num momento muito bom
E muito bom porque ela tem uma vocação, né? Eu achei bonito esse ensaio. Sage é lugar de empreendedorismo. Empreendedorismo é o que de fato muda o mundo. Só que a gente precisa colocar maturidade nesse empreendedorismo. E essa maturidade, ela passa pelo desenvolvimento, né, pessoal e pelo desenvolvimento dessa sua realidade pessoal que vem antes, que é a sua família. Se o empreendedor não está bem consigo, ele não vai conseguir ser bom esposo, bom pai, e consequentemente ele sai da sua porta, vai entrar na sua empresa e não vai conseguir lidar com seus colaboradores, que por a reboque desse processo todo, veio de família disfuncional também. E você está entendendo que nós todos aqui atendemos a várias demandas? Então, assim, não, eu volto a dizer, e vou insistir nessa palavra, não é sobre nós, é sobre aquilo que nós podemos fazer nessa terra, né? E aqui na região de Sage nós temos bons soldados prontos para enfrentar essa missão. Agora, claro, nós precisamos não deixar nos abater pelas nossas vaidades. Mas assim, quem faz o processo já está meio caminho andado. Sim. É só enxergar e encontrar, né, o seu ecossistema, digamos assim. A gente fala muito bem de posicionamento. Você está falando isso. A gente já estamos bem posicionados, né? Entendemos o propósito, estamos aqui para ajudar. Como você colocou no texto, quando a gente está muito cheio, a gente quer transbordar para o outro. Verdade. E a gente não consegue, é uma coisa que não consegue escalar. Não consegue escalar. Mesmo que queiram. Não, a gente tenta. Eu fiquei em torno de uns 2 ou 3 anos. Mas pelas beiradas, você falou de família, realmente eu passei por um processo familiar que realmente abalou a minha estrutura. Eu não estava preparada para voltar a estar fazendo uma função de coach. Você precisava dar atenção. E eu precisava olhar para dentro da minha casa. É isso. Foi na época da pandemia. Então, se eu não paro tudo e olho para dentro da minha casa, para a minha família, que eu entendi que a força estava ali, eu ia estudar, ia perder meu filho, ia perder meu casamento e ia me perder. Eu ia me perder. Então, quando a gente dá essa olhada, né, por cima, e entende, meu Deus, isso me levou para fazer todo o processo de coach, eu tive que estudar tudo, eu tive que entender, fazer um autoconhecimento e ter a autorresponsabilidade de olhar para a minha família, que foi o bem maior que ele me deu. Aí a gente pensa assim, eu não sou nada, eu não sou nada. Meu marido falou assim, teve uma época, ele falou assim, você é muito, você é uma mãe e uma esposa. Né? Sem comparação, porque você olha para a sua família. Então, eu fico deixando esse recado aí. Gente, dá uma olhadinha dentro da sua casa, dá uma olhadinha para teu filho, para teu marido, dá uma olhadinha, porque tudo que você é lá fora é o que está dentro da tua casa. E aqui cabe a gente também puxar, eu queria ouvi-las também, essa necessidade que nós temos de dizer, eu sou, eu faço e eu mereço, eu tenho, né? Então, a ordem está investida. Eu quero passar para você, até para eu não falar demais. Então, assim, a importância dessa tríade na vida de uma pessoa. Fale um pouco para a gente. Deixa eu falar um pouco, senão não vou deixar de falar. Dentro da nossa metodologia tem uma pirâmide, né, que explica muito, de forma bem clara, essa questão. E na FHF, a gente faz muito recrutamento de seleção. Então, a gente entrevista a partir de 16 anos, né, para estagiários, e até 50, 60 anos. O que a gente percebe? Muitas pessoas buscando viver algo fora dessa inversão que você falou, fora da identidade. Por quê? Porque estamos em uma era em que o ter é muito mais importante do que o ser. E até do que o que fazer. O ter hoje é mais importante até o que fazer. Porque hoje, gente, vocês não fazem ideia de tanto de coisa que a gente ouve em uma entrevista, em um dia de entrevista. As pessoas não querem mais, sabe o que você ouviu do padre? O que você vai deixar aqui? As pessoas não se preocupam mais com isso. Eu estou usando, as pessoas estão generalizando, mas eu não gosto de generalizar, mas vamos dizer com uma grande parcela, principalmente da nova geração.
não estão preocupados no ser e no fazer. Eles estão preocupados apenas no ter. Como é que eu faço para ter um bom salário? De forma fácil. Porque não é de qualquer forma, é de forma fácil, que não me dê muito trabalho. Então, a gente tem percebido isso de uma forma muito mais firme esses últimos dias, nessa questão, na questão da empregabilidade mesmo. Eles têm dificuldade em algumas vagas, porque as pessoas estão preocupadas apenas no ter. Mas para eu ter, primeiro eu preciso ser quem eu sou. E aí, quem fornece esse eu sou, quem prepara, quem treina esse eu sou? É o que você falou, né? A base é a família. Se vem de uma família disfuncional, a crença de identidade, de capacidade, totalmente distorcida. Logo, a de merecimento também. E aí, se me permite, para a gente tomar agora família de fato, né? A gente vê por aí um desmerecimento tanto do papel do homem como do papel da mulher, uma descaracterização dessas realidades. A gente vê por aí, infelizmente, nós hoje ocupamos, né, os primeiros lugares na ansiedade, os primeiros lugares na depressão, e não é possível que a gente não discuta isso com seriedade. E quem discute isso com seriedade é o coach integral sistêmico. Né? É essa a realidade, claro, me permitam os colegas da área também abranger, os coaches num todo, né? Mas, assim, nós precisamos entender que é preciso olhar para as famílias que estão ao nosso redor. Claro, primeiro a minha, como é que eu estou tratando a minha filha? Como é que eu estou treinando meu filho para ser um homem digno? Eu vejo muitas mulheres falando, né? Ah, a sociedade... Ei, você é mãe de menino, né? Como é que você está tratando esse homem? Você está treinando ele, de fato, para ser homem de verdade? Ou você está sendo mais uma, né, desse? Não, é isso mesmo, você é homem que segurem, né? Se me permite a expressão, né? Que segurem suas cabeças, né? Enfim, algo nesse sentido aí. Mas, assim, é preciso olhar com seriedade. Então, assim, se nós quisermos uma empresa madura, a gente vai ter que olhar para esse empreendedor, e aí quero colocar aqui um desafio, e não sei como vocês pensam nessa realidade. Eu vejo muito dentro dessa deficiência da família, a gente tem que tratar, claro, tratar as novas gerações, mas também tem que remediar a atualidade. Então, assim, as empresas precisam que seus donos façam esses processos de coaching, tenham coragem e a humildade, né, de fazer esse processo, porque as nossas empresas hoje precisam ser escolas da vida, porque aquele menino não teve um líder em casa, ele não teve uma líder na casa dele, uma mãe, uma mulher firme. Então, assim, eu vejo hoje isso com muita esperança. Se homens e mulheres que estão à frente de suas empresas e se entendem como vetor de transformação social, não só com o produto que se vende, mas com o ensino, e aqui vem, eu acho que aí tem muita coisa boa. Uma nova, digamos assim, uma nova etapa até de empreender. A minha empresa é uma escola da vida. Então, assim, se eu me preparo, eu vou poder potencializar outras vidas que estão conectadas a mim, aquelas famílias. Né? E uma coisa interessante é assim, cara, como é que eu tenho luz, né? Como é que eu chego assim, como eu estou hoje? O que fazer para me enxergar? Porque para mim está tudo bem. Começa a perceber o feedback. Como está os teus filhos, se você é pai, se você é mãe? Qual o feedback que você está tendo dos seus filhos? Amor, carinho, toque, respeito. Como estão os teus filhos nas escolas? Como os teus filhos é avaliado? Como anda o seu relacionamento, marido e mulher? Então, na sua empresa, qual o feedback que você tem? Será que você chega na sua empresa, você não dá um bom dia a ninguém, todo mundo corre? Sabe quando chega aquele chefe e aí todo mundo se endireita e fica... Será que as pessoas têm medo? Será que as pessoas têm liberdade de dar um feedback? Quais são os feedbacks que você está recebendo da vida? Olha para a sua conta bancária. Qual o feedback que você está tendo? Será que você está gastando mais do que o que você ganha? Então começa a olhar para os resultados. Porque eu não sou aquilo que eu digo que eu sou. E muito menos que as pessoas acham que eu sou. Mas eu sou os resultados. Quais são os meus resultados? Eu sou as minhas atitudes, os meus comportamentos hoje.
ok, mas hoje eu estou assim. E para olhar para isso, você precisa de verdade, coragem e humildade. Consciência. Então, quais são os feedbacks que eu estou tendo? Se eu chego em casa, meu filho corre de mim, né? Minha filha corre de mim. Meu marido prefere estar no trabalho do que estar na minha casa. É um feedback. Se eu chego na minha empresa, e meus colaboradores, então eu fico sabendo que meus colaboradores estão procurando trabalho, outra oportunidade de trabalho. Então, quais são os feedbacks que eu estou tendo? É claro que na minha empresa eu vou ter acertos e erros. E os feedbacks para a gente, né, Vivi, é muito importante. A gente tanto gosta de dar, quanto gosta de receber. Mas no meu leque de clientes de 100%, como é que está o nível de satisfação? E a gente tem verificado isso. Então, é nesses resultados que eu sei onde eu estou acertando e onde eu estou errando, onde eu preciso melhorar. Nem sempre a gente acerta. E quando vem um feedback, ótimo. O que é que eu posso fazer de diferente nisso aqui? É claro que nem todo feedback é verdadeiro. Você tem que pegar, colocar lá no muralzinho, né? No cantinho do pensamento e perguntar: esse feedback é para mim? De fato eu sou assim? E você tem que se questionar. Mas você não pode chegar, se a Luanda me dá um feedback e dizer: ah, Luanda, não. A realidade é criada pelo observador. É uma verdade? Sim. Mas eu tenho que criar uma interrogação para mim. Será que o que Luanda está falando a meu respeito faz sentido? E aí eu vou trazer um questionamento. Porque feedback é importante. Para a gente poder mudar, crescer. Não há ninguém bom que não precise melhorar. E não há ninguém ruim que não possa piorar. Tanto o que está ruim pode ficar pior, como o que está bom pode ficar melhor. E são perguntas básicas que às vezes a gente pergunta no processo seletivo: qual é o seu ponto forte? Ah, não sei. Eu falo assim: quem quer saber? Sou eu não te conheço. Se eu não sei qual é o meu ponto forte, se eu não me conheço, como eu vou me posicionar? Como eu vou vender a minha imagem? Porque tudo se trata de vendas. Como? Como eu vou vender a minha ideia? Aquilo que eu penso, aquilo que eu sei. Como? Se eu não sei. E aí interessa que a gente volta de novo para a questão das crenças limitantes. Não tem como não voltar. Não, tudo, Você amigo, volta tá para nas crenças. O que foi que esse menino, essa menina, esse adolescente que hoje não consegue dizer o que, é que ele tem de bom? O que foi que ele recebeu de informação? Né? Foi plantando ali de crenças. Menino, você não sei o quê, menino, não sei o quê. Quando eu falo isso, eu geralmente sou chamado para pregar nos lugares, nos encontros, e a gente vai falar sobre a questão, né, das memórias que vai formando nossa identidade. E uma delas é aquilo que nossos pais disseram sobre nós, aquilo que Deus disse sobre mim, aquilo que meus pais disseram sobre mim. É muito forte. Então, assim, quando a gente percebe que a gente vai lá e volta, mas olha o ecossistema. Ou seja, é interessante que a gente está mostrando aqui um ecossistema social. Isso. Ele só vai ter sentido se a gente tiver coragem de olhar para esses pontos e entender que está tudo conectado e um depende do outro. A empresa lá na frente precisa que a família cumpra bem o seu papel, cara, de educar o ser humano, de sociabilizá-lo, né? Esse conceito de sociabilidade humana. A família é o primeiro berço da sociabilidade humana. Então, se eu quebro essa harmonia, então aqui volto a dizer, fica esse alerta para nós. Como é que nós estamos tratando essa instituição chamada família? E aí vou, né, da paquera ao altar, tudo tem um sentido. Não é sobre você olhar e instrumentalizar o outro para o seu bel prazer. Então a gente está vendo hoje um hedonismo, né? Enfim, e as pessoas discutem isso quando a gente fala uma coisa, leva assim: não, fulano é extremista. Não, não é extremista, porque a ciência mostra que esse fulano, se ele não for amado, querido e desejado, respeitado naquilo que ele é, e aí perceba que esse sujeito se encontra com outro que não respeita ele e a sua identidade já foi marcada na sua família, não tem como essa realidade aqui trazer um sujeito pronto para uma empresa lá na frente. Algumas coisas estão conectadas. Então, assim, parece um absurdo a gente pensar isso, mas assim, precisamos parar de dizer que o coaching integral, o processo de coaching, né, é algo desmerecedor para as realidades. Então, infeliz daquele que fala sobre isso, né? Quer desmerecer o papel do coaching. Então, assim,
Sabemos que existem níveis de profissionais, mas assim, uma realidade é, você precisa se propor um processo de formação permanente. E quem pode te dar essa maturidade é o coach. É um acompanhamento de coach, né? Um processo de várias ferramentas, de vários entendimentos da sua realidade atual e, claro, vislumbrando, né, o seu mundo extraordinário, a sua família extraordinária, a sua empresa extraordinária, suas habilidades extraordinárias, porque as pessoas estão perdidas. E é super possível, né, Luciano? Muito possível. A gente só precisa entender o que é que falta. O que é que eu preciso? Falta coragem. Falta decisão. Exatamente, é sair desse baldezinho, desse barril. Eu já ouvi balde. Desse barril cheio de estresse. Está com medo, mas a gente sabe. E, minha filha, viver essa vida extraordinária mesmo, viver esse universo tão lindo. Você falou da base de família aqui, eu acho que todas as meninas, como eu, viemos realmente uma regra fundamental. Namoro, noivado, casamento. Vocês também Família, não tive noivado, eu pulei. já pulou a Namoro, fase. foi. Já noivou, É. já casou. É. Mas namorou. É. Não foi assim, aquela coisa de hoje, amanhã já tá morando Não. junto. Não. Teve um processo. Então, quando a gente está na base, tem uma base do processo. Eu fui bem antiga, meu irmão. E o processo tem respeito. É o respeito. Mesmo que tenha sido acelerado, não faltou o olhar digno para o outro. Exatamente. O compromisso, ele teve a função de homem, de marido, né? De, mesmo que vocês, namorei, já casei. Mas ele teve a responsabilidade de papel de homem. E você, o papel de mulher. Exato. E assumiu a sua família. E cada um no seu pé. Eu era, nem era adolescente, eu era pré-adolescente. Comecei a namorar. E namorei 8 anos. Noivei, né? Um tempinho, casei. Fazer 21 anos de casado. E graças a Deus, pelo todo esse processo, voltaria tudo de novo. Porque como a gente fala lá em casa, se a gente não tivesse essa base inicial, se esse amor, esse respeito não fosse construído, as ondas que vêm, a gente não suportaria. E eu gostaria de trazer um ponto aqui, pegando o gancho dele, que ele trouxe essa base da família. Mas, cara, e aí a gente vem para a escola, a gente vem para a empresa, para a sociedade. Né? Vamos colocar a empresa. Cara, isso é obrigação da família. Eu não estou aqui para fazer esse papel, não. Só que qual o seu propósito? O que é que você quer deixar na vida do outro? O que você pode fazer de diferente? Eu vou falar algo breve aqui. A menina que trabalha comigo muitos anos. E antes a gente brigava pra caramba. Ela falava, eu falava, e muitas vezes era um desrespeito total. E eu dizia, meu Deus, eu não aguento mais, estou estressada. E era aquela questão. Só que quando eu mudei, ela também mudou. E hoje a gente vive assim numa lua de mel. É a tampa e a panela. O que eu quero falar é que muitas vezes a pessoa não toma uma decisão de mudar porque coloca o erro no outro. É sempre o outro. Mas existe uma forma de se conectar. Existe uma forma de você falar o que está errado, sem magoar, sem desmerecer, sem colocar o outro para baixo. Porque muitas vezes esse outro ele já vem dessa crença ferido. Menino burro, não aprende, lerdo, não faz nada direito. O bichinho veio com a bandeja, derrubou um copo de água. Menino não faz nada direito. E aí ele vai crescendo com essa crença. E se ele não encontrar um professor, um patrão, um amigo, alguém, um vizinho que diga assim, você é capaz. E você pode. Você é capaz. Você pode fazer melhor. Tá ótimo isso aqui, mas você é capaz. Se ele não encontrar uma pessoa no processo que faça isso com ele, você vai destruir a vida de uma pessoa. Cara, isso não é uma obrigação minha. Como é que eu entendo hoje, com o conhecimento que eu tenho? Eu digo, isso é uma obrigação de todos. De todos, acolher, estender a mão, é claro, se a outra pessoa quiser pegar a sua mão. Porque não adianta ajudar quem não quer ser ajudado. No processo de coaching,
coach, tem muita gente que chega no processo já querendo mudar, o marido, a esposa. E aí eu vou dizendo, amigo, olha, eu tô aqui com você, não tô com sua esposa. Ah, mas é porque... Amigo, o que você pode fazer diferente? Ah, porque... O que é que você pode agir diferente? Pronto. Está aqui esse conflito, esse desafio. Mas você, o que é que você pode agir de forma diferente para mudar essa circunstância? Mas por que não dá para o meu marido? Você, o que é que você pode? E às vezes, sabe, já teve momentos de coaching minha sair e dizer assim, olha, eu saí, mas isso é tanta raiva sua. Ela queria que eu falasse o contrário, coitadinha mesmo, seu marido não vale nada. Mas não, o que é que você está fazendo para mudar essa situação? E aí dizer assim, poxa, querem sair com a raiva de você, porque eu não queria ouvir isso. E depois voltar. Um dia desse encontrei uma coach minha, e disse, Cariane, não é nada disso, o processo, já está no segundo processo, primeiro eu fiz um life e depois um business. E no business ainda tinha coisa para tratar, mas ela teve ganhos extraordinários no life, que impactou nos negócios dela. E ela disse, eu vou fazer outro processo agora, eu vou fazer business. E aí travou nem um pontinho que deixou de resolver. E aí eu trouxe esse pontinho dentro do business. Ela, não. Eu digo, não. Outra semana encontrei. Ela disse, aquilo que você falou fez total sentido. É aquilo mesmo. Estou me sentindo melhor. Então, às vezes, você cria uma armadura, você veste a armadura do cavaleiro preso ali na armadura para se proteger. E tem pontos que você deixa acessar e tem coisas que você não quer acessar. Mas esses pontinhos, que eu chamo de zona de conforto, que vai causar muitas vezes desconforto. Quando você tem uma ferida, você tem um acidente, você chega no hospital com aquilo tudo cheio de terra, o que é que tem que ser feito antes de tratar? Limpar. Muitas vezes precisa abrir mais para poder limpar. Dói, machuca, mas depois traz uma alívio. Vale a pena. Vale a pena. Eu agradeço. Eu tive treinadoras no processo, né, dos treinamentos da Febracis, que eu fiz toda a grade, que chegavam para mim e diziam assim, Cariane, sim, algo deu errado, eu questionava, porque eu sempre fui de questionar. E a pessoa dizia assim, isso diz a respeito de você. Eu digo, como assim isso diz a respeito de mim? Não, e eu agradeço hoje por essa pessoa ter me confrontado tanto, que é a Dani Moraes, que fez toda a diferença no meu processo de mudança, de crescimento. Porque se ela não me confrontasse, se ela não batesse a mão na mesa e olhasse dentro dos meus olhos e dissesse assim, Cariane, sem história, por que você está atrás dessa situação? Gente, como eu sou grata a ela. Naquele momento eu senti raiva. Mas o quanto eu sou grata a ela. Eu gosto quando as pessoas me olham nos olhos, me confrontam. Porque é nesse confrontar que me faz crescer. Que me faz criar uma interrogação, que me faz romper. Então eu gosto dessa provocação, sabe? Cara, você, na sua fala, me trouxe muito forte a questão dos papéis na família. Como é? E aí, vamos supor, a pergunta é, quem é o cabeça da sua casa? Mulher. Essa pergunta é para as mulheres. Né? Quem é o cabeça da sua casa? É o seu esposo. Porque se você não está deixando ele ser o cabeça, você já está quebrando aí uma estrutura básica do masculino, do feminino, nesse convívio de harmonia em determinados ecossistemas. E é interessante você trazer, né? Será que essa mulher está disposta a ser submissa, e agora a gente pode retomar essa submissão no lugar dele, né? Não assumir uma missão junto a fulano, a ciclano, não está abaixo de... Eu costumo explicar assim nas pregações, né? Vocês andam escutando por aí que ser submisso é na vertical? Não, é na horizontal, porque assim, seu esposo vai à frente. Ele que dá a vida primeiro, pela sua família, pelo que vocês desejaram e decidiram viver. Se ele falhar, vem você. Ou você vai estar aqui dando o suporte necessário. Essa é a verdadeira submissão. E a gente vê volta de novo, a intencionalidade da deturpação dos papéis na sociedade. Isso causa muito cansaço, sabe? Cansaço e desestruturação. Eu falo isso porque eu já vivi isso, né? Eu vi um lar onde eu ouvi o tempo todo. Olhe, não deixe contar essa pessoa, não.
parecia um furacão. Eu queria resolver tudo de casa. E muitas vezes eu anulei meu esposo. Muitas vezes eu desfazia dele na frente de outras pessoas. Porque eu era a pessoa que resolvia tudo. Só que isso é um fardo, que é essa mulher que hoje está buscando isso. Esse posicionamento, esse hiperposicionamento. Isso traz um fardo, um peso muito grande, que nós mulheres não estamos preparadas. Nós não fomos criadas para carregar esse peso. E quando eu entendi esse papel, e foi doloroso para mim, que eu deixei Marcelo realmente ser o cabeça da casa, ser o homem da casa, ser o provedor da casa, eu percebi que em casa até isso eu queria tomar à frente. Gente, isso me trouxe um alívio tão grande saber que hoje eu tenho uma pessoa que cuida de mim. Me permitir ser cuidada. Sabe? Me permitir ser cuidada. Sem reserva, sabendo que eu sou falha, ele vai ser falho. Em algum momento a gente vai discordar de algo. Não é algo que ele diz assim, é isso mesmo. Não, a gente conversa lá, a gente toma a decisão juntos, mas ele é o homem da casa. Ele é o provedor da casa. Ele é a pessoa que quando tem uma decisão assim séria a tomar, é ele que está aqui. Isso me trouxe um alívio, isso é libertador. E isso não quer dizer que você não participou, porque a mulher, perceba que a mulher tem um papel muito... Ela é quem gesta as situações. Você pode ter despertado seu esposo para uma decisão que ele não tinha nem enxergado. Ele vai tomar a decisão, mas a mulher tem um papel da sugestão. Né? E volta a dizer assim, claro, quando a gente fala assim, numa sociedade que tudo é machismo, tudo é polarizado, é meio complicado. Mas assim, entenda, a mulher tem, e é excelente o seu papel de mulher, e é excelente o seu papel de homem. O que a gente tem que entender, esses dois se complementam, e a gente agora tem que correr atrás de formar bons homens, para que eles assumam também com dignidade esse lugar. Porque a gente está falando aqui do homem, mas, ei, mãe de menino, você tem uma missão muito grande. Pai de menino, você tem uma missão muito grande. O seu filho tem que ser verdadeiramente um rei, né, numa casa. E para ele ser um rei, ele vai ter que ter nobreza, ele vai ter que ter muitas qualidades que muitas vezes a família não está fornecendo. E aí sim, ele vai ser querer, muitas vezes, agredir a sua esposa, ele vai querer ser grosseiro na fala. E a gente está falando aqui, claro, do mundo ideal, mas o mundo que é possível é real. E aqui é interessante que a gente faça a provocação que bons homens e boas mulheres digam essa experiência, como tem acontecido em suas casas, né? E para que a gente possa dizer assim, é possível. Não é só possível esse mundo onde o homem sai agredindo um panaca as mulheres, não. Nesse sentido não, a gente não está defendendo esse tipo de gente não, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, é possível viver em harmonia essas duas energias que são tão importantes para a vida do ser humano. É dentro dessa perspectiva. Eu ouvi, né, de uma pastora, nessas pregações que a gente acaba na internet, falando que o homem, ele é a cabeça, né, obviamente, mas a mulher é o pescoço. Então, quem gira, né, fazendo isso tudo, quem gira a cabeça é o pescoço. Então, a visão 360. Exatamente. Nós É o sensor, por exemplo, uma sensibilidade, um olhar, mas a gente tem que estar ativado para isso. E não dá certo no posicionamento certo. O marido na cabeceira, né? A mulher na outra cabeceira e os filhos ao redor da mesa. Tudo começa na mesa. Por isso que a gente traz vocês aqui no café, né? Interessante, você pode trazer a gente é o pai do futebol. A mesa cura, então, né? a gente é o pai do futebol, traz a figura do futebol. Se você pegar um jogador, desloca ele para uma posição que ele não joga bem, ele pode até jogar, mas aquele time não vai ser 100%. Ele vai jogar, ele pode ganhar uma partida, duas, mas o campeonato não vai ser vencido. Né? E assim, as nossas famílias elas precisam entender, existe uma ordem que foi colocada por Deus. E a desordem ela está tomando conta a ponto de nos trazer essa realidade aí. Então, assim, é possível o coaching integral sistêmico, né? É uma ferramenta essencial para os dias atuais, requer pessoas decididas a viver o processo e, acima de tudo, a decisão de coaches e também, volto a essa provocação, empresários também entender que vocês são um lugar de escola. Agora também precisa se colocar em processo. Ninguém vai ensinar aquilo que não sabe. Por aí.
Exatamente. A gente vai começando a finalizar aqui a nossa live, já agradecendo a vocês. Foi maravilhoso. A gente ficaria aqui a noite inteira, porque a gente tem assunto mesmo. Tem. Olha o tanto de livro aqui, ó, de indicações. Eu trouxe aqui, ó, Vida com Propósito, que é do Rick Warren. Gente, esse livro é fantástico. São 40 dias, né? Tem uma leitura para cada dia. Eu trouxe aqui o Viva a Sua Real Identidade. Esse livro é fantástico. O Poder da Autorresponsabilidade. Pense num livrinho que tem poder. É isso aqui. Pense numa ferramenta que transforma vidas. É a autorresponsabilidade. E o outro livro não está aqui porque está emprestado. É O Cavaleiro Preso na Armadura. Gente, um livro fantástico. Uma fábula extraordinária. Vale muito a pena. Gente, eu amo essa palavra. Ela realmente anda comigo. É extraordinária. A vida é extraordinária. A gente tem que viver esse momento extraordinário. E eu queria que vocês falassem um pouquinho da empresa de vocês, o que vocês fazem aqui, convidar as pessoas para fazer a adesão. Não sei como é que funciona, mas já fazem a sua propaganda, né? Vamos aproveitar esse espaço. E o seu depois também. E eu só tenho que agradecer muito, muito, muito obrigada por vocês abrirem, né, na agenda de vocês nesse horário. A gente está aqui conversando. Vou deixar bem falar, gente. Já falei demais. Se você deixar, viu, Oda? Falo demais. Vou deixar vir. A gente atua hoje no ramo, né, na área de desenvolvimento humano. Então, hoje, os nossos clientes são empresários, são empresas que nos contratam, tanto para recrutamento de seleção específico, áreas específicas, né, vagas específicas, a gente faz todo o processo de recrutamento de seleção, pré-seleciona candidatos conforme critérios e envia para as empresas. Né? Isso envolve análise comportamental, enfim, né, tudo que envolve um processo para ele ser o mais assertivo. Para fazer a gestão de pessoas. Outra coisa que se confundem muito, né? Departamento pessoal e gestão de RH, que são áreas, setores diferentes. Então, vamos dizer que 98% das empresas têm departamento pessoal, mas não tem RH. É totalmente diferente. Então, a nossa proposta é proporcionar para essas empresas, né, consolidando políticas de benefícios para atrair e reter bons candidatos, fazer essa intermediação entre possíveis colaboradores e empresas. Porque hoje, a gente já falou bastante sobre isso, como os valores estão muito investidos, então, empresários querem atuar como atuavam 5 anos atrás, 10 anos atrás. Hoje não funciona mais. Colaboradores, por sua vez, totalmente despreparados, querem apenas o ter de forma fácil e rápido. Então, a gente está nesse meio aqui, fazendo essa intermediação, né, entre empresários e entre colaboradores para fazer o casamento perfeito. Sabe? Empresas com grandes potenciais, pegando grandes colaboradores, né, pessoas com grandes potenciais, grandes talentos para fazer o casamento. Posicionou no local, né? Isso. Então, hoje, nossos principais serviços é recrutamento de seleção e consultoria. Aonde vocês ficam? Se eu quero encontrar vocês aqui em Santo Antônio, onde é que eu acho? Eu vou deixar, né, o Instagram delas abaixo da live, mas assim, onde é o local? Está no local físico, lindo, apaixonada pelo local. Aonde fica? Então, fica no centro aqui de Santo Antônio de Jesus, na mesma rua do Colégio Estadual, uma avenida muito conhecida, muito fácil a localização. Rua Machado Bittencourt, 247, bem próximo aqui do condomínio Jardim Europa, então é bem fácil a localização. A gente tem o nosso portal, né, para os interessados em vagas, tanto de estágio quanto de efetivo. Pode ir no nosso Instagram, lá tem um link e você pode se cadastrar o seu currículo. Tem várias vagas em aberto, por lá que você consegue se candidatar, fazer a análise de perfil comportamental, que é muito importante. Enfim, e empresários podem nos contactar por telefone. Também no nosso Instagram tem o nosso telefone. E aí marcar uma reunião, um delicioso café para a gente conversar e fazer alinhamento, né? Que realmente a empresa está precisando e o que a gente pode oferecer. Exatamente. Obrigada, gente. Foi muito grandioso estar com vocês. E o café realmente tem esse mistério, né? Bater o papinho e conversar.
E Luciano? Muito bem. Eu estou em transição de carreira, professor de filosofia, mais treinador, né? E palestrante também. E hoje a gente trabalha basicamente dentro da nossa especialização, que foi ensino à distância. Hoje nós temos um campo muito fértil, que é a questão dos cursos online, que é outra questão que está sendo muito criminalizada. Ah, vendedor de curso. Ei, existem excepcionais profissionais que entenderam que a sala de aula se ampliou, foram para além puro das escolas. Isso me encantou muito. Então, a Lupax, a educação digital, a Lupax assessoria é a base da nossa empresa, 100% digital, porque eu acredito sim, existem lá seleções de inúmeros professores que podem trazer qualificação. E, claro, a gente hoje, com a chegada do Coach Integral Sistêmico, hoje a gente atende também com treinamentos da Febracis. Todos os treinamentos da Febracis você pode encontrar na Lupax Assessoria, né? Então, já fica aí o convite, né? A indicação de vocês, para que a gente possa estar fazendo o fortalecimento da Lupax, como também uma referência para que as pessoas possam buscar, desde o CIS até todos os outros treinamentos que nós estamos lá assessorando a vocês também nesse contexto. Foi através da internet, né, que a gente se conectou nesse universo de coaching, né? Porque se a gente não tivesse esse portal que virou por bem, né? Se a gente olhar ele para um lado positivo, a gente só pode coisas positivas. Foi através dele, do portal das informações na área digital, que a gente conseguiu se conectar ao nosso propósito. E parabéns por trazer, né, esse novo olhar para Santo Antônio e trazer essa proposta também, que as pessoas, cada dia mais, mesmo tendo tanta informação, mas precisa ser falado. Já sei lá, Lupax Educação Digital, Lupax Assessoria, né, que eu vou fazer o principal, mas falando, eu e a pessoa que está me ajudando sempre vai estar à disposição para indicar o melhor curso que você precisa. Pois é, então o objetivo do café é esse aí, uma reunião, uma conversa, trazer um assunto importante, mas também divulgar o trabalho de cada pessoa, né? E espero que vocês tenham gostado. Qual foi a experiência? Fala aqui um pouco como foi a experiência desse café da noite. Eu quero fazer esse elogio, Luana, em tudo aquilo que você tem proposto, mensagem, esse pouco tempo que eu cheguei, né? Você já demonstrado, foi? Já está de bom. Vai ter outro. Continue, porque assim, nós precisamos criar uma rede, um ecossistema forte de profissionais qualificados, que sabem que tem propósito, que pode ajudar essa sociedade a ser melhor. Então, assim, é aquilo que você dizia, né? A gente precisa entender e querer contribuir. Isso. E esses profissionais são muito sérios, né? Eu faço essa defesa porque, e aí te digo, continue com o programa, continue com os seus jantares, porque assim, as pessoas precisam entender que elas não estão sós. Vocês não estão sós. Eu não estou só. Eu agora estou me sentindo mais acompanhado em área. Estava me sentindo só, mas encontrei Larine, que nos conectamos na internet. E por sinal, agora veio passar, amigo, eu tenho que passar. Eu estou morando aqui, enfim. Foi aquela festa, né? Aí já me conectou com Luana e agora me conectado com vocês. E a gente está aí para poder somar na sociedade, né? Mensagem. Então é por aí nessa. Falando dela, Larine, a vez que vem ela está vindo aí, dia 3, né? Trazendo, né, uma palestra falando de comportamento muda faturamento. Então, totalmente, como vocês falaram aqui, se os empresários mudarem os comportamentos, eles vão mudar na casa dele, na empresa dele, e isso é muito bom, né, com o funcionário. Então, vou deixar aqui já um recado para vocês, dia 3 de julho, no Hotel Paraty. A gente vai ter esse encontro, as meninas vão estar lá também. Claro, já fez inscrição. Exatamente, todo mundo junto aqui. Inscrição gratuita, não esqueça, aproveitem bastante. Aproveitem e vamos lá. Então, vamos encerrando por aqui. Como vocês falaram do jantar, a gente vai ter a segunda edição do jantar e virou uma rede de apoio. A gente tem um grupo das extraordinárias que tem de várias funções, né? Cada um com a sua habilidade. Uma faz a unha, outro cabelo, outro vende isso, aquilo. E a gente se apoia tanto. E elas estão crescendo tanto que a gente virou realmente essa rede de apoio. Eu estou assim apaixonada. Obrigada pelo Visitem a Lupax, tem coisa lá para as mulheres extraordinárias. Então, gente, pois é. Então, esse projeto extraordinário já vem há algum tempo. E aí a gente vai dar continuidade sim, porque a gente está sentindo esse calor. E a gente vai cada dia mais aumentando. E obrigada, realmente agradeço de novo vocês. A gente agradece. E assim, sabe, Luana, eu queria falar um pouco como funciona, né? Porque talvez as pessoas estão aí, cara, como funciona? Quero fazer um processo de coach. Como funciona? Gente, o processo de coach, cara, eu quero fazer uma sessão só. Você faz, eu faço uma sessão de alinhamento.
Não é uma sessão de alinhamento para fechamento, onde você vem, não cobram nada na sessão de alinhamento, né? Claro que tem que ter disponibilidade na agenda. Então, a sessão de mais ou menos 1h30, 2 horas, né? Para checar. E aí você pode conhecer como funciona o processo na prática, sem ter custo nenhum. E aí você pode decidir, a maioria decide por fechar o processo, né? São 10 sessões, como eu tenho a formação de Master, então são 10 sessões com ferramentas poderosas, né? Que trata a raiz, as crenças, que fortalece. Então, assim, cara, como funciona? É um encontro semanal, geralmente dura em torno. Eu não vou falar 1h30, eu vou falar 2, porque eu não consigo, né, ficar 1h30. Mas, cara, quanto é que custa? É caro o processo de coach? Depende. Depende do que é caro para você. Porque, quanto é que custa para você? Se você continuar, vamos dizer assim, cara, do jeito que eu estou vivendo, se eu continuar vivendo da mesma forma, daqui a 5 anos, aonde eu vou estar? Se eu continuar com o meu casamento da forma que está, daqui a 5 anos, como eu vou estar? Será que eu vou estar casado? Será que meus filhos vão estar estruturados? Então, caro passagem de coach é caro? Depende. O que é caro para você? Né? Então, assim, quanto é que custa para você restaurar o teu casamento, restaurar o teu relacionamento com seus filhos? Quanto é que custa para você? Você se posicionar, aprender a dizer não. Porque às vezes você diz sim para tudo. Às vezes você estoura seu cartão de crédito e você está devendo, que é dívida dos outros, porque você não sabe dizer não. Quanto é que custa você abrir os seus stories e poder conversar com o público sem medo de ser rejeitada, de ser criticada? Então, quanto é que custa para você ser bem posicionado e você tomar uma coragem, tomar uma decisão que talvez você queira tomar há muito tempo e você não tem? Então, quanto é que custa isso? Quanto é que você pagaria para ter sua família restaurada? Para ter seu relacionamento com seu filho restaurado? Para ter esse relacionamento com você mesmo restaurado? Então, assim, amigo, amiga, vale a pena, tá bom? E aqui a gente está diante de uma bancada extraordinária. Então, assim, eu não falo, sabe, Luana? Eu sempre digo assim, gente, tem outros coaches. Se você não se conecta comigo, se conecta com a Amanda, se conecta com o Luciano, se conecta com a Viviane. Mas não deixe de viver o processo, porque é extraordinário. Os ganhos são extraordinários. Gente, essa É extraordinário mesmo. Então, gente, ficamos por aqui nessa noite extraordinária, com esse café extraordinário, com esses coaches extraordinários. E até a próxima quarta-feira. Marca aí. Toda quarta a gente tem café com a coach. Obrigada, Elisa. Tchau. Fechou?